Olá, alunos, tudo bem com vocês? Então, estou aqui para começar a explicação da nossa unidade 4 do livro de matemática, tá? Nós vamos trabalhar nessa unidade grandezas e medidas, tempo e dinheiro, tá? Então, aqui nesse vídeo, a Pro vai dar uma pequena introdução sobre esse conteúdo lá com as páginas do livro, tá bom? Então, eu vou pedir para que vocês assistam esse vídeo, acompanhem no livro de vocês, nas páginas 94, 95, 96 e 97, tá? E assistam os outros vídeos que eu vou colocar no grupo, tá? Então, para vocês já irem se inteirando do que é esse conteúdo que a gente vai estudar, tá? Então, vou colocar alguns vídeos lá que vão servir depois para vocês fazerem a atividade na sexta-feira, tá? Do livro, bom? Então, vamos lá. Essa unidade, então, ela vai tratar especificamente dessas grandezas, tá? Então, temos lá grandezas e medidas, tempo, dinheiro. Nessa primeira página aqui, nós temos uma mulher, né, no carro, né, num estacionamento. Olha lá que legal, ela deixa o carro no estacionamento e a gente pode ver alguns números aí indicando, né, várias coisas, né, os números a gente sabe que serve para diferentes coisas, né, então a gente tem ali um relógio, né, com números que nos indicam o quê? A hora, que nos indica o tempo, né? Marca o tempo. Aqui nós temos uma indicação de tempo, né? E um outro número aqui que nos indica o quê? Esse número aqui quer nos dizer o quê? Quer nos dizer sobre valores, né? Então, os números também servem para nos indicar os valores. Então, quando tem assim, né, esse R, esse S aqui, que é o símbolo da moeda, né, no caso da moeda do nosso país, em outros países são outros símbolos, e aqui temos o valor. Então, aqui R$4, aqui R$2, e aqui a gente tem indicação. 1 hora, né, a primeira hora, na verdade, esse número aqui, é um número ordinal, olha lá que legal, né? Quando tem esse azinho aqui, né? É um número ordinal, indica a ordem, né? Então, a primeira hora, a pessoa que deixa o carro no estacionamento paga R$4. As demais horas, né? Conforme for ficando lá o carro no estacionamento, vai pagar R$2 cada hora, né? Então, olha lá, o que vocês veem nessa cena, né? Tudo isso, né? Números, indicando tempo, ordem, valores. E a gente tem também aqui o número da placa do carro, né? Da mulher, que também é usado pelos algarismos, né? Pelos números. Então, olha só. Você acha que essa cena aí se passa numa cidade grande ou pequena? Na nossa cidade, por não ser uma cidade tão grande, mas existe estacionamento, né? Que a gente paga para deixar o carro lá. Mas geralmente em cidades grandes, né? Os estacionamentos são bem mais comuns do que aqui na nossa cidade. Estacionamentos de shoppings também, geralmente, né? As pessoas vão ao shopping e não deixam os carros, né? O seu veículo fora do ambiente ali do shopping, né? Geralmente deixa no estacionamento e que também é pago, né? Dessa forma também, calculando o tempo que a pessoa ficou lá no estacionamento, tá? Então, aqui é só para uma primeira introdução do que nós vamos ver. Então, nós vamos trabalhar sobre o tempo, sobre a hora e sobre o dinheiro, né? Tá vendo que os três ali estão interligados. Então, para a gente iniciar, olha lá, são muitas as situações do nosso dia a dia que envolvem o conhecimento sobre as medidas das grandezas de tempo e dinheiro, tá? Que é o que a gente vai ver nessa unidade. Nós vamos demorar aí
essa semana, na outra semana, ainda para a gente terminar essa unidade, tá? Eu vou fragmentar, não vou passar tudo de uma vez para vocês, apesar das atividades não serem difíceis de serem feitas, tá bom? Aqui, olha só, na cena da abertura, por exemplo, aparecem exemplos dessas grandezas. Então, a gente já analisou ali, né? Se vocês estivessem aqui comigo, a gente iria conversar sobre essas cenas, né? Então, aqui, se uma pessoa usou o estacionamento das 10 horas às 14 horas, então, quanto ela pagou? Olha só. Ela usou das 10 horas às 14. Então, primeiro a gente tem que ver quantas horas ela ficou no estacionamento. Então, das 10 horas da manhã, ela ficou das 10 às 11, ao meio-dia, às 12, a 1 hora, que é 13, e às 14 horas, né, que é 2 horas da tarde. Então, ela ficou 4 horas, né? 4 horas. A primeira hora, ela paga o quê? A primeira hora ela paga R$10, né? R$4, desculpa. A primeira hora ela paga R$4. As outras horas ela paga R$2, não era o que estava dizendo lá? Então, 4 mais 2 mais 2 mais 2, por isso deu 10, né? Aqui é um outro exemplo, ó. Se uma pessoa estacionou o carro por 3 horas e pagou com uma nota de R$20, então, quanto ele recebeu de troco? Olha lá, que eu já tenho que pensar diferente. Então, se ele ficou 3 horas, olha só, ele ficou 3 horas. A primeira hora ele pagou 4, na segunda hora ele pagou 2 e na terceira ele pagou R$2. Então, ao todo ele pagou lá, ó. Isso tem a continha aqui, 4 mais 2 mais 2. Ele pagou 8. Se ele deu uma nota de 20, eu tiro 8, fico com 12. O troco dele será R$12, né? Se a cena se passa no período da tarde, então, como um relógio digital marcaria o horário indicado? Nós temos ali o relógio, né? O relógio digital, né? Vai nos dar os números, né? Olha lá, seguindo a quantidade de horas que nós temos no dia, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, até 24, né? No relógio digital, ele marca assim, todas as horas. No relógio de ponteiro, né? Que é o caso aqui, ó, que indicava aqui, eu não tenho como ter 24 números aqui nesse relógio, é muito número, né? Então, a gente dividiu o dia, dividiu o relógio em 2 etapas. Então, eu tenho a primeira etapa do dia, da 0 hora até o meio-dia, até as 12 horas, que é o período da manhã. E depois eu tenho o período da tarde, da 1 hora da tarde, né, das 12, que é meio-dia, até as 12, que na verdade é meia-noite, que é o período da tarde e da noite. Tá? Então, aqui, se fosse um relógio digital, seria 15, porque seria no período da tarde. Então, eu ia contar tudo isso daqui no período da manhã e mais eu continuaria contando, ó, 12, 13, 14, 15 horas seria aqui, né? O 3. Então, olha lá. Em que situação uma pessoa vai pagar R$6 para usar esse estacionamento? Bom, se a primeira hora ele paga R$4, né? R$4, ele paga 4 para dar 6, eu só preciso de mais 1 hora lá para dar R$2, né? Então, olha lá, seriam 4 mais 2, né? Seriam só 2 horas, tá? Então, aqui. Quais unidades de medida de tempo você conhece? Pensa lá em 3. Ó, nós temos a hora, o minuto, o dia, o ano, o século, até o milênio, né? Então, são unidades de medida de tempo, né? E a gente pode medir o tempo, mas existem outras também, né? Existe o calendário, que a gente também vai medir, vai usar para medir o ano, vai usar para medir o dia, né? São os instrumentos, na verdade. Quais dessas quantias é possível obter usando apenas notas de R$2? Olha lá. Notas de R$2. O 12, né? O 18 e o 32. Por que será que eu consigo só com notas de R$2 esses números?
Eu vou contar sempre do quê? De 2 em 2. Se eu conto de 2 em 2, eu vou estar sempre contando números pares, né? Então, todos os números terminados em 2, em 4, em 6, em 0, em 8, né? São números pares. Então, eu vou contar sempre de 2 em 2. 15 não dá para contar de 2 em 2. Se eu contar de 2 em 2, vai sobrar um resto, né? Então, não vai ser exato. Aqui, quantos minutos tem uma hora, será? E meia hora. Então, eu sei que o minuto, tá? Um minuto, eles são 60 segundos, né? E uma hora vão ser 60 minutos, né? Que vai mais devagarzinho ali, um ponteiro grande rodando, né? Dá uma volta completa lá no relógio, a gente vai ver bem certinho nos vídeos, daí explicando sobre a hora para vocês entenderem. Quais são as possíveis maneiras de se obter R$10 só com notas? Bom, eu posso ter, existe notas de R$5, de R$2 e de R$10, né? Eu quero obter R$10. Então, eu posso usar uma nota de R$10, eu posso usar duas notas de R$5 e eu posso usar 5 notas de R$2. Ó, 2, 4, 6, 8, 10. Eu vou contar de 2 em 2. Eu vou ter R$10. Tá? Aqui, só vou, então, ler para fazer a introdução para vocês, né, sobre as medidas de tempo. Então, eu quero que vocês acompanhem essa leitura e na sexta-feira, amanhã, né, no caso, vocês irão fazer as atividades, tá? Então, acompanhem esse vídeo, assistam ele quantas vezes quiserem e os outros vídeos que eu vou estar postando aqui hoje também para vocês, tá? Então, olha lá, um pouco da história. Os primeiros seres humanos sentiram a necessidade de medir o tempo, usavam maneiras diferentes do que nós usamos hoje, tá? Eles observavam, por exemplo, a posição do sol, o tamanho da sombra, né, que uma vareta chamada gnomon fazia no chão. É o chamado relógio de sol. Olha lá, que legal. Aos poucos, os seres humanos foram criando outros instrumentos para medir o tempo, né, como o relógio de areia, que é a ampulheta, e o relógio de sol, né? Então, olha lá, hoje, com as novas tecnologias, temos outros tipos de relógios, né, e calendários que vão informar para a gente medidas de tempo. Então, temos o nosso tradicional calendário, temos relógio digital, relógio de ponteiros, né? Vocês sabem como que funciona uma ampulheta? Né? E o relógio de sol? Né? A ampulheta é aquele que muitas vezes a gente usa em alguns joguinhos, né? Que fica caindo a areia ali, né? Então, quando termina a areia de um lado, porque acabou o tempo, né? Eu não tenho ampulheta em nenhum tipo de jogo, em nada aqui na minha casa. Vocês têm? Relógio de sol também não, nunca fiz. Já tentei fazer, mas não consegui fazer. Olha só como a galera de antigamente era bem inteligente, né? Faziam relógios com o sol. Então, essa primeira parte é para vocês, então, lerem, escutarem esse vídeo, lerem essa parte do livro, assistirem os vídeos e amanhã eu posto, então, as atividades que vocês terão que fazer já sobre esse assunto dessa unidade, tá bom? Valeu!